Tá? Então, começa aí a chegada do Evangelho aos confins da terra, ou seja, começa com a chegada do Evangelho em Roma. Então, a partir daí, a gente vai falando sobre como que o movimento cristão ele foi se expandindo. Agora, é importante observar, quando a gente fala sobre a expansão do movimento cristão, a gente está falando sobre história, né? A gente está falando sobre a história da missão. Tá? Então, antes de falar especificamente sobre esse movimento cristão, é preciso a gente tentar entender por que é importante e por que é relevante se estudar a história da missão. Tá? Por que estudar a história da missão ela é relevante? Primeiro, é importante a gente entender que a história é a ciência que estuda as ações humanas no tempo e no espaço, né? Então, é a história que estuda as ações humanas no tempo e no espaço. Tá? Então, quando a gente fala sobre a expansão do movimento cristão, a gente está falando da história de ações humanas. Que ações são essas? São as ações missionárias. Né? Então, são as ações missionárias e como que as ações missionárias aconteceram no tempo e no espaço. Tá? Por que é importante a gente observar isso? Primeiro, uma coisa fundamental, que é o resgate. Não precisa anotar isso aqui, é só... Depois eu passo para vocês aqui o slide todinho. Aqui é só rabisco mesmo, tá? Rabisco só. Eu mando o slide todinho para vocês, já prontinho, todo bonitinho. Eu ia mandar hoje, foi o que eu falei, eu tenho que tirar algumas partes, aí assim que eu tirar, eu já mando para vocês. Tá? Então, é importante observar duas coisas. Primeiro, a história faz com que a gente resgate tradições. Então, exemplo, quando a gente fala sobre tentar entender a história do movimento cristão, né, esse movimento missionário, essas ações missionárias, significa observar a história com o objetivo da gente resgatar a tradição da igreja. E qual é a tradição da igreja fundamental? A tradição da igreja fundamental é que a igreja é missionária. Igreja, né? Igreja, quando a gente fala de igreja, pressupõe-se diretamente a ideia de algo que é missionário. Né? A gente falou sobre isso aqui na nossa primeira aula. Né? Quando a gente fala igreja missionária, é uma redundância, porque a igreja já pressupõe ela ser missionária. Tá? Então, é importante a história, porque a gente resgata esta tradição missionária, esta tradição de que a gente tem o compromisso com a Missio Dei. Então, a gente tem o compromisso com o Deus em missão, com a missão de Deus, com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que Deus deseja fazer. E a gente já viu que o que Deus deseja fazer é abençoar a todas as famílias da terra. Né? Quando ele vai lá e... Quando ele vai lá e fala, comunica, né, a sua missão, o seu projeto a Abraão, ele vai dizer, ó, eu quero, a partir de ti, abençoar todas as famílias da terra. Então, a gente precisa resgatar esta tradição da igreja, que essa tradição que a igreja ela é missionária. E que a igreja ela é comprometida com a Missio Dei. Ela é comprometida com a missão de Deus. Tá? Outra coisa importante também é que a história, ela constrói identidade. Tá? Então, a história também é importante, se estudar a história, porque a história constrói identidade. Né? E aí, mais uma vez, a gente vai voltar. Qual é a nossa identidade? A nossa identidade é que nós somos missionários, que a igreja tem uma tarefa a cumprir, que é a tarefa missionária, e ela vai cumprir essa tarefa missionária. Ciente, consciente de que a missão é de Deus, de quem é responsável para que a missão aconteça é Deus, de que Deus não precisa da gente para a missão, mas Ele nos convoca a participar da sua missão, mas Ele não depende da gente para cumprir a sua missão. Falei para vocês, comentei com vocês, que existem lugares e situações, vários relatos já no campo missionário, aonde Deus, né, onde Jesus tem se revelado a pessoas aonde não chegaram missionários até essas pessoas, mas Jesus se revelou a elas.
Né? Então, Jesus vai lá e se revela. Por quê? Porque a tarefa da missão é de Deus. Deus que é o responsável para que a missão aconteça. Então, é importante entender a história, né, nesse ponto. Por quê? Porque essa história é a história do movimento missionário. Essa história do movimento missionário, ela é importante ser resgatada porque ela resgata as nossas tradições e ela é importante porque ela constrói identidade. E se tem um ponto fundamental que a gente precisa hoje no Brasil, como igreja, construir a identidade. Principalmente identidade no que tange a esse compromisso com a missão de Deus. Porque a gente tem outras identidades, que hoje essas identidades estão muito mais fortes do que essa identidade missional. Né? A gente pode pegar e poderia aqui tratar de várias questões que talvez hoje, quando se fala de igreja, as pessoas vão lembrar, vão remeter logo a ideia da igreja e remeter a essa ideia dessa tradição missionária, às vezes não é tão fácil, não é tão simples. Resgatar as verdadeiras raízes da palavra. Da igreja, de ser igreja, do que é ser igreja. Né? Eu já falei para vocês, igreja é ser adoradora, igreja é ser o lugar de se construir, igreja é o lugar de servir, igreja é o lugar de vivermos a solidariedade e igreja é o lugar de proclamar o evangelho, da proclamação do evangelho, de tornar o evangelho público, de tornar a mensagem do evangelho, de tornar a bênção pública. Tá? Então, a igreja é responsável por isso. Oi. Sim, sim, totalmente. Quer ver? Tem um... Não. Um povo que não consegue entender a sua própria identidade, como a igreja sim. Só pelo movimento do Espírito Sim, Santo. eu ia dar um exemplo. Tem um texto do... acho que ele trabalha dentro da ciência da religião. Ele ficou durante um tempo, que é o Francisco Rolim Cartacho. Não sei se alguém aqui já leu. Ele fala muito sobre o movimento pentecostal e tem um livrinho dele que ele fala sobre o pentecostalismo no Brasil. Aí ele vai dizer o seguinte, que no Brasil, ele faz uma discussão muito interessante, porque ele mostra que no Brasil existia, né, aí ele está analisando o século XIX, dois tipos de religiosidade. Uma religiosidade popular e uma religiosidade que seria uma religiosidade mais erudita, mais sofisticada. E o que ele vai mostrar é que essa religiosidade popular, ela é forte demais no Brasil, e eu diria que ela continua até hoje. Não à toa, a gente vai conseguir observar, se a gente tiver um olhar atento, a gente vai perceber que a religiosidade do brasileiro é uma religiosidade que parece que ela tem uma identidade, uma construção de identidade. Não à toa, em muitos momentos, a religiosidade brasileira vai dialogar com a mesma forma de religiosidade de outras religiões. Então, uma coisa é a identidade de um povo, a gente está falando da identidade de ser igreja. A identidade de ser igreja é diferente da questão da cultura. Foi o que a gente falou. Décadas a igreja recebendo um banho de informação de outras culturas. Sim. Um secretismo da igreja. Não, nem secretismo religioso, mas um banho, por exemplo, da igreja americana no Brasil. Sim. Onde você tem a doutrina da prosperidade, você tem um monte de outras coisas Sim. sendo colocadas dentro da igreja. Sim. Esse é um problema. Essa é uma questão que a gente pode discutir. O que eu posso falar para vocês sobre isso? O que acontece? Existe uma coisa que a gente chama, que existe no Brasil, que a gente chama de evangelicalismo.
que é esse evangelicalismo? Esse evangelicalismo é uma percepção que se tem no Brasil. Eu acho que eu devo ter comentado aqui com vocês, já falado sobre a ideia de contextualizar. O que é contextualizar? O evangelho chegou numa cultura e ele precisa dialogar com aquela cultura. Que eu falei para vocês, aquilo que é pecado, ele vai extirpar aquilo que é pecado, e ele vai extirpar, às vezes, ao longo do tempo, né, no investimento de gerações, para que aquele pecado ele venha desaparecer. Mas ele vai tentar dialogar com essa cultura e se estabelecer dentro dessa cultura de maneira que a forma como as pessoas vivem, o evangelho consiga estar imerso nela, que a gente chama de contextualização, que é aquela coisa de a gente falar assim, a gente precisa falar. Eu até dei o exemplo do jiu-jitsu, né? Quando você vai falar para o cara do jiu-jitsu, você não vai falar igual você vai dizer para o cara, sei lá, para o cara de uma outra tribo diferente. Cada tribo é um contexto diferente. E você precisa contextualizar o evangelho em cada grupo que você está falando. O que acontece? Diante de uma série de circunstâncias, quando se fala na contextualização, essa ideia desse evangelicalismo parte do seguinte pressuposto, que é o perigo que a gente tem. De que o evangelho, se você pregar somente o evangelho, ele não é suficiente. Ele precisa pregar o evangelho, você precisa pregar o evangelho, mas só a pregação do evangelho em si, ela não seria suficiente para cumprir, por exemplo, essa tarefa missionária. Então, o que você precisaria? Você precisaria sempre estar trazendo uma novidade, estar trazendo algo novo, para sempre você estar fazendo com que as pessoas estivessem fazendo essa adesão ao evangelho. E a gente vai perceber isso. Não, então, entendi. A ideia do evangelicalismo no Brasil é que se você só pregar o evangelho em si só, não vai ser suficiente para atingir o que seria a tarefa missionária. Então, você precisa pegar e trazer algo, você precisa enxertar essa pregação do evangelho para que as pessoas possam dar ouvido. Exemplo, o trabalho social, ele é importante demais na igreja. Ele é muito importante, muito importante. E aí, essa importância que ele tem, fazer o trabalho social na igreja, a gente precisa entender que fazê-lo é uma tarefa que está ligada à identidade da igreja. Entendeu? Fazer a tarefa, fazer qualquer trabalho social está atrelado à identidade da igreja. Eu falei, a igreja, entre outros aspectos, está o de servir. Então, fazer o trabalho social está na identidade da igreja. Agora, quando que o trabalho social vira um problema? E aí ele vira um problema. Quando? Não. Uma coisa que às vezes parece muito... A igreja é vista só como aquele trabalho. Não precisa, não. Pode ser também, mas tem um ponto-chave fundamental. Não. Quando que um trabalho social pode ser um problema? Nessa questão do evangelicalismo. Não, também não. É muito mais simples do que a gente pensa, e aí é onde a gente vê que é muito mais sutil. Não, vou direto. Vocês já devem ter ouvido muito falar disso. Nós queremos pregar o evangelho para as pessoas. Mas se a gente estiver fazendo o culto, estiver pregando o evangelho, as pessoas não vão vir aceitar Jesus. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trabalho social aqui, porque as pessoas vão vir para o trabalho social, e porque as pessoas vão vir vindo para o trabalho social, a gente vai conseguir alcançá-la. Quando o trabalho social vira o que a gente chama, né, e a gente ouviu muito isso ao longo do tempo, quando vira uma isca para atrair as pessoas com esse fim, ele se torna um problema. Por quê? Porque o que a gente está...
Se você doa a cesta básica, porque você entende, se você doa a cesta básica, porque você entende que a identidade da igreja é servir, ok, vou doar a cesta básica, mas vou dizer assim para o cara, você só vai ganhar a cesta básica se você vier no culto. Se você vier no culto, você vai ganhar a cesta básica. Ou seja, de forma geral, você está usando aquele fato... Exatamente. Aí ele vira um problema. Por quê? Porque o que está estabelecido aí? Por isso que assim, quando a gente faz qualquer coisa, a gente deve fazer isso dentro da perspectiva de que está dentro da nossa identidade. Então, a gente não faz o trabalho social para conquistar almas. A gente faz o trabalho social porque a igreja precisa servir, tem que fazer. Quando ele vira... Ele é para a igreja cumprir a sua tarefa, a sua missão, cumprir o seu propósito. Quando ele vira uma espécie de isca para atrair as pessoas, aí pode não parecer, mas está implícita a ideia de que se você pregar só o evangelho, não vai ser suficiente as pessoas se converterem, ela precisa do trabalho social. Se aquele trabalho acabar, vai acabar a igreja. Deu para entender? A diferença é sutil. Mas é uma diferença e que eu disse para vocês. Volto a dizer, a igreja tem que fazer trabalho social. Por quê? Porque está na identidade dela, que eu falei para vocês. Na identidade da igreja está lá, ó, a igreja existe para servir. Então, se a igreja existe para servir, é a identidade dela o serviço. Então, ela não faz porque ela quer, com isso, atrair as pessoas. Não, ela faz porque tem que fazer. Quer ver uma outra coisa que acontece muito? As pessoas querem alcançar pessoas e falam assim, ó, como é que a gente vai alcançar as pessoas? Já sei, vamos fazer um trabalho com crianças. A gente faz o trabalho com as crianças, a gente começa a fazer um trabalho com as crianças e, através desse trabalho com as crianças, a gente vai alcançar os pais. Onde está o problema nisso? A gente está esquecendo que a criança precisa ser alcançada. Ela, enquanto indivíduo, precisa ser alcançada por Cristo. Ela não pode servir de isca para a gente chegar no outro, porque senão a gente está usando pessoas para alcançar a nossa finalidade, o nosso objetivo. Aí vira um problema. Eu entendo e eu acredito também. Eu acredito. E onde que está o problema nisso? O problema está, por isso que a gente está falando aqui, ó, essa necessidade de se resgatar a tradição e identidade da igreja. Entendeu? Por que as pessoas fazem assim? E fazem de coração, eu também acredito, eu vejo, assim, faz com uma enorme satisfação. Não, porque o coração, ela tem uma boa intenção. Só que... Sim, acredito que esse é o caminho, só que tem um problema. Qual é o problema? Porque aí a gente está dizendo implicitamente que o evangelho, a pregação do evangelho por si só não é suficiente. A gente precisa do trabalho social para que as pessoas possam vir para Cristo. Aí virou um problema. Sim. É o que a gente está falando. É o que a gente está falando aqui, o que a gente fala sobre o que é o movimento evangélico no Brasil. É isso que a gente está falando desse evangelicalismo. E eu dei o exemplo do projeto social, porque é uma coisa que é no meu coração, eu trabalho com isso, eu gosto de trabalhar com isso, é o que eu trabalho, e eu vejo que a igreja precisa atuar ardentemente nessa área, ponto. Então, eu estou dizendo de uma coisa que eu faço, que eu defendo que tem que se fazer, mas como identidade. Como identidade. Tem que ser como identidade, não como estratégia. É engraçado porque o indivíduo sem Cristo, ele sempre procura para se dar bem. Então ele quer fazer a aula de graça. É um outro problema da cultura brasileira. Ele quer fazer aula de graça, eu vou lá fazer aula de violão com aquele cara lá, vou lá fazer aula de fotografia. Isso. Eu vou me dar bem. Ao invés de eu pagar um curso de tanto, né, ele poderia até pagar, se ele se esforçasse, Sim. ele poderia até, entendeu, pagar, mas ele prefere vir aqui porque ele está se dando bem. Então, aí o que a igreja,
Então, aí é um ponto. A igreja, assim, existe uma diferença do cara usar, o cara querer, com a intenção dele usar a igreja, é um ponto. Agora, a igreja querer usar algo para atingir, para trazer esse cara, é diferente. Até porque a postura da igreja tem que ser diferente. E realmente acontece isso. A gente lidar com isso o tempo inteiro. Várias vezes a gente tem que dizer não. Eu lembro que várias vezes a gente fazendo um trabalho com pessoas em situação de rua, o cara tentava te manipular, te usar, chorava, não sei o quê e tal. E tinha muita gente que falava assim, às vezes muita gente falava para mim assim, você tem um coração muito duro. Eu tenho duro. Não, eu tô lidando com o cara, você consegue entender quando o cara está... E você precisa, às vezes, ter um pulso firme com o cara, né? Porque não tem como você não ser. Então, assim, eu dei esse exemplo do trabalho social. Mas, exemplo, a gente pode olhar dentro da história do movimento evangélico brasileiro, né? E aí por isso que desse evangelicalismo, de várias outras situações que aconteceram. Eu vou falar sobre, dentro do movimento pentecostal, que é onde eu conheço, que é onde eu estudo, então eu conheço. Por exemplo, dentro do movimento pentecostal, em vários momentos você tem levas e construções de ideias. Por exemplo, teve uma época que havia um trabalho na igreja coreana que crescia na década de 90. Né, o trabalho que crescia da igreja coreana, do Pong Yong-Cho e tal, e virou moda. Então descobriram a forma como o evangelho tinha que ser pregado no Brasil. Traz o modelo do Pong Yong-Cho para cá. Aí eram igrejas que faziam através de grupos familiares, que são pequenos, hoje a gente chama de pequenos grupos, né, célula, grupo familiar, e trouxe para cá. Não, achamos a forma de pregar o evangelho que as pessoas vão ser alcançadas. Entendeu? Essa foi uma coisa. Uma outra coisa que veio é o movimento de confissão positiva. Já ouviram falar no movimento de confissão positiva? E vocês vão ver, quando eu vou falar do movimento de confissão positiva, vocês vão ver que a gente tem um monte de música evangélica que ela é exatamente atrelada a essa confissão positiva. O que é a ideia de confissão positiva? Essa confissão positiva, ela surge dos Estados Unidos e ela parte do seguinte pressuposto. Qual era o pressuposto? Eles pegam a ideia do Platão, lembra lá do Platão, do mundo das ideias? Todo mundo conhece a teoria do mundo das ideias do Platão? Que o Platão vai dizer que existem dois mundos, o mundo material e o mundo das ideias. E que esse mundo das ideias é um mundo superior ao mundo material. E o que o movimento de confissão positiva vai dizer? Que se você conseguir ativar, né, no caso, você conseguir ativar a sua mente, nesse mundo que é o mundo das ideias, né, nesse outro mundo que é o mundo das ideias, você conseguindo ativar o seu pensamento nesse mundo das ideias, você consegue mudar as coisas nesse mundo material. Isso, o movimento de confissão positiva é o pensamento positivo. Então, você pensa assim, ó, esse mundo aqui é o mundo inferior, o mundo das ideias é o mundo superior. Então, se eu conseguir entrar nesse mundo superior, eu consigo mudar as coisas aqui. E aí vira o movimento de confissão positiva. E aí, se você for pegar um monte de música evangélica, principalmente que fala de fé, você vai perceber que há uma mistura de Bíblia com confissão positiva. A minha fé move montanha. Correio, está escrito na Bíblia. A fé move a mão de Deus. Entende? O que quando eu digo assim, a fé move a mão de Deus, o que eu estou querendo dizer? Que se eu tiver uma fé, eu consigo, inclusive, manipular as ações de Deus. Uma oração fervorosa. Sim. E aí o que vira, afinal de contas? A sua fé se torna um elemento fundamental. Então, todo mundo ouve, já viu falar, você precisa ativar a sua fé. Né? Aquela coisa de falar o mundo, o sobrenatural. Vai ter uma música que diz, rompendo, linda, mas fala, com ousadia vou mover o sobrenatural. Então, isso chega aqui no Brasil. E fica. Dos Estados Unidos. E ela vem e ela traz consigo no seu bojo, aí vai trazer posteriormente, no seu bojo, traz a teologia da prosperidade. Aqui é a marca da fumaça que se encaixa ali. A gente pode ir analisando ela, pode.
Então, e aí vem a teologia também da prosperidade. A teologia da prosperidade. Então, você precisa pregar o evangelho falando para as pessoas que elas vão conseguir ganhos materiais. O triunfalismo, que sempre vai vencer. Sim, exatamente. Então, o que acontece? Todos esses movimentos são. Aí você. Assim, a gente falou de os movimentos lá atrás. A gente pode observar, por exemplo, também na década de 90 chegou o movimento de comunidades evangélicas. Era tal de comunidade evangélica daqui, dali, gravando CD e não sei o que. Lembra? Comunidade evangélica disso, disso, daquilo, outro. E hoje a gente vive também outras coisas. A gente tem uma outra ideia que chegou e se estabeleceu. Ou seja, a gente está... Por isso que a gente chama isso de evangelicalismo, porque a forma evangélica de ser do brasileiro está sempre precisando de algo novo. Sempre se acredita que precisa de algo novo. Por quê? Porque o evangelho sozinho ele não seria suficiente para realizar a tarefa da missão. Por isso que é importante que a gente, como igreja, resgate a identidade. É muito importante, muito relevante essa questão da identidade. E eu tenho trabalhado demais lá na igreja essa questão de identidade, o que é ser igreja, a gente precisa entender o que é ser igreja. Buscar a identidade para o brasileiro quase sempre é buscar referência em alguma coisa e não em Deus. E aí você acaba sempre sendo parecido com um modelo que já existe, com alguma coisa que se apresentou para você, ao invés de você buscar aquilo que Deus tem para você. Sim. Sim. Porque andar na trilha fechada é muito mais difícil do que andar na trilha que já foi aberta. Sim. Entendeu? Uhum. E aí vem essa questão. Você falou sobre essa questão de resgatar essa identidade. E volta a dizer, identidade de ser igreja, que ela ultrapassa fronteiras culturais. E isso nos dias de hoje é cada vez Sim. perto do fim, como a gente tem visto, perto dos dias do fim, isso tem sido cada vez mais complexo. Porque a gente apresenta um modelo, um serviço que para a sociedade é antiquado, porque é muito mais bacana adorar o profeta de Baal, é muito mais Então, Sandro, eu por exemplo, então, assim, eu acho que a gente pode, aquilo que eu estou falando, eu acho que o fato da gente estar falando da identidade não significa que a gente não possa contextualizar, a gente deve contextualizar. O problema, o que eu estou dizendo aqui de identidade, significa você dialogar com a cultura, só que você tem que dialogar com a cultura e entender que a igreja existe para adorar, a igreja existe para servir, a igreja existe para construir, a igreja existe para se solidarizar e a igreja existe para, está faltando um aqui, proclamar. Quando eu falo de identidade, eu estou dizendo que a gente precisa perceber, resgatar que ser igreja é isso aqui. Ser igreja é adorar, e adorar é se voltar à vontade de Deus. Então, ser igreja é fazer a vontade de Deus, se submeter à vontade de Deus, entender que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, que a vontade que precisa ser feita é a vontade dEle, é resgatar isso. E de que a gente adorar a Ele é um prazer que a gente tem. A gente submete à vontade dEle por vontade própria. Tem um eu não lembro se é não lembro qual, Fernando Pessoa, alguém que ele fala assim, amar é estar preso por vontade, né? Amar é estar preso por vontade. Adorar é estar submetido à vontade de Deus por vontade própria, que você quer. Que a gente quer. A gente poderia fazer muito bem a opção por não fazer a vontade de Deus e fazer o que todo mundo faz. Mas a gente quer o quê? A gente quer ser adorador. A gente está aqui para servir, a igreja está aqui para servir, a igreja serve as pessoas, a igreja serve ao mundo. A igreja está aqui para cumprir o seu papel de diaconia, o seu papel diaconal, a diaconia do serviço, servir ao mundo. E ela não serve pedindo nada em troca.
Ela lava os pés do mundo, não é para o mundo depois ir lá e lavar os pés dela, ou para o mundo aceitar o que ela diz. Não, ela faz porque ela tem que fazer. Se o mundo vai aceitar o que ela diz através do serviço, não é tarefa, não é a igreja que tem que decidir isso. A igreja tem que servir. E se ela entende que ela servir está na sua identidade, e ela faz isso porque é a sua identidade, ela faz isso com alegria. Aí foi o que o Sandro falou. O outro pode simplesmente estar aqui querendo se beneficiar da igreja, se dar bem em cima da igreja. Mas a igreja que está servindo, mesmo ela sabendo, esse cara está querendo se dar bem em cima de mim, mesmo assim ela continua fazendo feliz por ele. Por quê? Porque o que ele faz não determina o que a igreja é. Então a igreja está aqui para servir, então ela tem que servir. Para construir, pessoal, a igreja está aqui para ela fazer com que a gente se torne adoradores melhores e que a gente se transforme em pessoas, humanos melhores. Não esqueça que Deus nos construiu como humanos. Deus não fez a gente semideus. Deus não fez a gente como anjo, não fez a gente como deuses. Não, Ele fez a gente como humanos. E tudo que Deus faz é bom. Um pastor amigo meu, que possivelmente vai dar aula para vocês no próximo período, ele fala, olha, quanto mais perto de Deus eu estou, mais a minha humanidade ela tem que estar clara. Minha humanidade tem que aflorar. Essa construção passa por ética, Sim, caráter, sim, tudo isso. Ética, caráter, tudo isso. Tá? Então a gente está aqui para se construir, para nos tornar servos melhores, para nos tornarmos humanos melhores, e tornar o humano melhor é fazer uma aproximação de Deus. Porque fazer uma aproximação de Deus, porque é aquilo que Deus fez. Deus decidiu pela sua vontade, pela sua vontade soberana, nos construir humanos. E o que Ele faz não é ruim, tudo que Deus faz é bom. E a gente precisa estar se construindo como seres humanos, como humanos. Então a gente não pode se tornar pessoas com coração de pedra, com coração frio, com coração gelado. Tá? A igreja está aqui para ser solidária, solidarizar. Paulo dá o exemplo. Para mim, o texto de 1 Coríntios 12, quando Paulo fala do corpo, ali é perfeito mostrando o que é a igreja. A igreja é um corpo, nós somos os seus membros. Quando um membro padece, todo mundo padece com ele. É só lembrar o nosso corpo. Se você tem uma dor de cabeça, a dor é na cabeça. Se a boca disser assim, eu não vou me abrir para tomar o remédio. Ou se as pernas não disser, eu não vou andar até a farmácia para comprar o remédio. Ou a mão disser, não, eu não vou levar o remédio à boca. Se os membros decidirem não fazer isso, a dor vai continuar sofrendo. Mas se as pernas vão à farmácia, se os braços pegam o remédio, coloca o remédio na boca, e para o remédio entrar, a dor vai passar, o corpo vai sarar. Mas é necessário que os membros contribuam para que o corpo sare, para que essa dor do corpo, para que a dor seja amenizada. Então, ele fala ali sobre a solidariedade, que é uma máxima da igreja, a solidariedade. A igreja deveria ser o lugar que a gente deveria frequentar sem medo de nos mostrar quem nós somos. A igreja deveria ser o lugar onde eu chegasse, eu poderia expor para todo mundo as minhas mazelas. A minha fraqueza é essa, o meu fraco é esse. Por quê? Porque as pessoas iriam falar, olha, o meu não é esse não, mas, poxa, aconteceu já comigo e eu faço assim. Pô, se de repente se você fizer assim, você não consegue. Ou então, assim, vamos orar, vamos fazer alguma coisa. Ou seja, o membro se solidariza com a dor do outro. A igreja é esse lugar da solidariedade, esse lugar da coinonia, esse lugar da comunhão. E a igreja é o lugar de proclamar o evangelho, de tornar a mensagem do evangelho pública. Então, essa é a identidade dessa igreja. Essa é a identidade que a gente precisa resgatar. Aí você vai dizer, é um problema seríssimo. Por exemplo, quando a gente fala disso aqui, por exemplo, na cultura brasileira é um problema. Isso
Isso aqui é um problema na cultura brasileira, porque na cultura brasileira a gente tem aquela coisa de todo mundo quer se dar bem o tempo inteiro. Não é? É, exatamente. Então, é essa identidade que eu estou falando. Essa identidade é ser igreja em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer espaço. Porque isso aqui é uma marca do ser igreja. Né? Quando a gente fala sobre o que é natural, o que é cultural, a gente diz assim, natural é tudo aquilo que qualquer pessoa, em qualquer tempo, faz. É a mesma coisa, isso aqui é o natural do ser igreja. Em qualquer lugar ser igreja é ser assim. Em qualquer tempo ser igreja é ser assim. É essa identidade que eu estou falando que a gente precisa resgatar. Tá? Então, a gente consegue avançar. Mais alguma coisa? A gente pode avançar um pouquinho. Deu para pegar? Legal, entender o que é essa identidade que eu estou falando? A identidade não está... Então, tipo assim, essa identidade, ela está para além da identidade que é ser brasileiro. Por exemplo, quando eu falo da questão de ser brasileiro, da religiosidade popular, pega e perceba como, às vezes, algumas reuniões de determinados segmentos religiosos são muito parecidos. São muito parecidos. Você pega aí... Eu lembro que, acho que foi em 2012, a gente estava numa semana teológica, e o tema era acho que não lembro se era fé e cidadania, alguma coisa nesse sentido. Aí o pastor que estava palestrando, ele levou um videozinho para a gente, mostrando nesse vídeo uma reunião de uma religião X e o vídeo também de uma mesma reunião Y, que são religiões que elas combatem entre elas. Aí no vídeo, essa religião aqui está numa reunião com uma prática, que essa aqui estava com a mesma prática. Se você fechasse os olhos e dissesse assim, qual aqui é a religião X e qual é a Y? Sem você ver, você não saberia dizer. Talvez você identificar por alguns elementos. As roupas que as pessoas estavam vestidas, aí você ia conseguir identificar. A dizer, essa é uma reunião assim, essa é X. Agora, se colocasse uma mesma vestimenta de todos eles e perguntasse assim, qual é a reunião da religião X e qual é a da Y? Você não ia conseguir identificar, porque era a mesma coisa. Era o mesmo fenômeno. Porque é um fenômeno que está arraigado no brasileiro. Essa coisa popular, essa coisa que ele vai falar, que é a questão que as pessoas acreditavam, na época, muitas mulheres que não conseguiam se casar, elas acreditavam que se elas pegassem o Santo Antônio, passassem o Santo Antônio nas pernas, ia conseguir se casar. Era a religiosidade do brasileiro. Essa eu não sabia não. É o sal grosso, é a água tal para beber. E às vezes é o método que é sacralizado. As vestimentas às vezes são sacralizadas. E isso é muito difícil, porque dessa questão da religiosidade. Por isso que a gente precisa trabalhar essa identidade de ser igreja. Porque essa identidade está para além de qualquer cultura. Isso aqui vai ser em qualquer cultura. Ser igreja é ser isso. Sim. São interligados. Sim, isso, tudo interligado. Tudo interligado. Aqui tudo se liga. Eu fiz uma questão geral, mas tudo se interliga. Sim, por isso que assim, ela vai. E ela não é partido. E às vezes a gente tem no meio evangélico essa coisa de partir, né? De partir as coisas, né? Igual assim, aqui eu sou o pastor, e ali eu deixei de ser. Não, eu estou em qualquer ambiente que eu estou, eu continuo sendo pastor, sendo professor, sendo o marido da minha esposa. Eu vou ser sempre a mesma pessoa, não vou mudar. Mas às vezes parece que a gente está num ambiente, a gente pode se comportar de uma maneira X, no outro ambiente a gente pode se comportar de maneira Y. Sim. Tá? Essa absorção cultural, ela é através das gerações, ou você que estuda isso mais a fundo, você percebe
disso, como se houvesse um acréscimo e uma velocidade maior da sociedade para com a igreja nessas 2, 3 décadas para cá, ou antes não era assim? Eu Ou dizia para desde você que sempre é foi, assim? desde sempre foi. Assim? Desde sempre, por isso que a igreja, desde sempre foi. Você vai olhar dentro da história, se você for analisar a história do cristianismo no Brasil, você vê que é sempre. E vou dizer, não é só do Brasil, não. Acho que foi o pessoal da Assembleia de Deus, quando chegou no Brasil, que colocou terra Sim. nos índios. Não, nos índios não. Eles usam terno, são suecos, e as pessoas acabam imitando, aderindo e acabou virando uma regra, né? Tá? Então, mas é exatamente isso aqui, ó, tá tudo interligado, tudo construído e tal. Alguma coisa, você estava falando, você me lembrou uma coisa, agora eu esqueci o que eu ia falar na sua fala, que era importante, que era... Eu perguntei sobre a absorção da sociedade, mas teve uma outra coisa que você falou, dentro da igreja. mas teve dentro da sua fala, teve um ponto importantíssimo. Não, foi nessa fala agora. Você falou uma coisa que eu segurei, mas aí quando eu fui responder... Não foi nem você. Foi quando eu fui falar, eu voltei para outro. Não, depois você lembra, de repente, a gente, no meio aqui, a gente vai lembrando. Tá? Então, assim, o que eu penso hoje? Que a gente precisa investir maciçamente no discipulado. Precisa investir no discipulado. As pessoas se convertem na igreja, e as pessoas se converterem, eu diria que hoje, principalmente no Brasil, as pessoas se converterem não é uma tarefa difícil, não. Já foi mais difícil. Porque antigamente ser evangélico era quem é evangélico na década de 80, década de 90, sabe que ser evangélico tinha uma visão um pouco deturpada do que era ser evangélico. Eu vejo, às vezes, alguns colegas que na época de escola me zoavam muito, chamavam de pastor zoando, e hoje estão na igreja. Entendeu? Por quê? Porque hoje não é difícil as pessoas virem para o evangelho, as pessoas se converterem e aceitar Jesus. O grande problema é que as pessoas vêm, e aí o problema na igreja está na hora de discipular. Hoje em dia as igrejas já não tem muito, né? Sim, o discipular, que é o que dá trabalho. Na nossa, as pessoas, quando a gente comenta, as pessoas falam assim, nossa, meu menino tem isso. Mas estava conversando com a pessoa. Eu falo que vocês são uma ilha. Eu já falei para vocês são uma ilha. Vocês precisam todo dia agradecer a Deus que vocês estão numa igreja verdadeiramente abençoada por Deus, numa igreja que ela é diferente. Ela é diferente. Vocês estão numa igreja que ela é diferente. Ela tem uma percepção de sua identidade. A igreja tem um seminário. Quer mais do que isso? Uma igreja ter um seminário significa que ela quer investir nos seus membros. Quer que seus membros aprendam. Então, isso é discipulado. É difícil você abrir, a gente tem uma turma relativamente, pode dizer que uma turma cheia. Porque isso não é... Você pensa, não tem pouca gente, não. Para seminário não tem. Não tem. É uma turma com número bom. Para seminário, claro que a gente quer ter mais e trabalhar para ter mais, mas a gente tem um número legal. Por quê? Porque existe uma consciência também das pessoas que precisam do discipulado. Então, o que a igreja precisa investir é em discipular. E trabalhar, e aí discipular é você estar trabalhando essa identidade o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Entendeu? O cara entender que adorar, que quer servir, que se construir, solidarizar, proclamar o tempo inteiro, para não perder isso de vista. Para não morrer, né? Para ter continuidade. Sim, e aí a identidade da gente fica lá. Belezinha. Ok, senhores, dentro disso, pular para um outro ponto, agora importante. Deixa eu apagar aqui. Nós estávamos falando hoje vindo para cá sobre uma igreja que tem esse problema, porque o pastor, ele não tem, até diz, né, Uhum. tem um pastor e tudo, mas não tem um discipulado assim para ele, aí ele se perdeu, né? Uhum. Até estava conversando, o Sandro, ele está no CTI e no SAP.
Sim, E Deus tem misericórdia de salve onde e isso, às vezes, é um problema sério, né? Eu lembro que há um tempo atrás, assim, e a gente precisa muito perceber isso, né? Porque hoje, principalmente hoje em dia também a gente tem visto muito na igreja, que são as igrejas que são verdadeiras grifes. a igreja assim. Igreja grife, e aí quando você falou, eu já pesquei. Exatamente. Igrejas que são grifes. Que a pessoa, grifes e status. Ah, eu sou da igreja X, pertence à igreja X. E eu lembro que na época que estava chegando uma dessa igreja, de grife, né, chegando em Niterói, eu lembro que eu estava numa semana teológica e falei, a gente não precisa de igreja de grife. Não precisa ser igreja, aprender a ser igreja. O problema não é quantidade de igreja, o problema é a qualidade de igreja. E a igreja, e tem igreja de grife, a pessoa vai dizer, eu sou lá da igreja X, eu sou da igreja X. E eu tenho vários alunos que, tipo assim, eles fazem questão de dizer que é da igreja X. Status. Sim, sim, isso. E eu sou tal igreja, isso aí, perfeito. Perfeito. Porque as pessoas, quem está em cima, não percebe que já caiu nessa coisa, né? É só pensar. Tem. Tem. Tem igreja de marca. Os membros da igreja, tipo, eles acham que está certo, né? Os Aham. membros da igreja, como eles estão vendo o pastor vivendo aquilo ali, eles pensam assim, não, é aquilo dali mesmo, Sim, eu estou vivendo certo. sim, E como marca, você tem a igreja que está E é na assim moda, que que vai faz, todo mundo tem outra ser sim, que conferência faz de acepção de Jesus. pessoas, né? sim. Se decepciona com a igreja e acha que se decepcionou com Jesus, até que foi o que o pastor estava falando, né? E essas igrejas de grife, elas conseguem fazer muita coisa que a gente não consegue fazer. Por exemplo, porque é uma galera também que muitas das vezes estuda profundamente uma forma de como você vai se relacionar com as pessoas. Né? E você vai fazer... Cara, você tem marketing religioso. A gente que prega, a gente que está aqui, a gente tem um tempo, a gente sabe aquilo que se a gente fizer, a gente tem adesão das pessoas. A gente sabe. A gente sabe. Nós já passamos por uma que, tipo, era igual um desfile de moda. Você tinha que ir daquele jeito, porque senão... Você sabe o que falar para as pessoas que as pessoas vão sair satisfeitas. Cara, hoje você pega aí eu quero abrir uma igreja. Você faz um cursinho de coaching, você tem uma probabilidade muito grande de lotar uma igreja. Entendeu? De criar uma marca a partir daquela... Mas aqui ele está falando igreja de marcas, sim. Que as pessoas, elas dizem assim, eu sou da igreja X. Às vezes ela nem entende que ela é da igreja de Cristo. Eu falo assim, qual é a minha... Eu sou da igreja de Cristo. Sou da igreja de Cristo. Mas tem igrejas que são marcas. A minha denominação já foi marca também. E tem gente que também que faz questão de frisar a marca da igreja que ele é. Eu sou... entendeu? Eu sou da tal. Ele faz questão de marcar, faz questão de marcar. Entendeu? Então, tipo assim, então a gente tem a coisa de marcar. Então, essa coisa da igreja de grife, de marca, existe. E aí, o que a gente está falando? É problema a igreja de marca? Não é problema, não. O problema é ela não ser uma igreja de identidade. Ela não tem uma identidade de igreja. Ela pode ser uma igreja, essa igreja aqui, beleza. Aí você vai lá e ela tem, toda a identidade dela é forjada e construída. Pastor muito conhecido aqui em Niterói, de uma igreja dessas da grife, né, da moda, que você está falando. Tocava
alguns louvores que Deus tinha me dado, tal, toquei para ele gostava de alguns e tal. E ele virou para mim, cara, brother, a gente tem que levar isso para as multidões, para as grandes massas conhecerem isso. Eu falei, mas por que então? A gente já está sendo levado, entendeu? Já tem consciência, entendeu, do que Deus está fazendo. Tá? Não, estou falando de você embarcar comigo agora para os Estados Unidos, a gente levar isso para lá, gravar lá fora, trazer para o Brasil, fechar o Maracanã, fazer uns negócios, as histórias todas viajantes. Né? Cara, mas assim, Deus já está fazendo uma coisa muito maneira ali na nossa igreja ali, entendeu? Com um tatamezinho no prédio ali em cima ali e tal. Não, mas você está pensando muito pequeno, cara. Tem que expandir isso tudo. Aí eu olho hoje, a gente estava falando disso, ele enterrou o ministério dele, a igreja dele acabou, a igreja da moda dele morreu, já foi, e a gente está aqui. É incrível que quem vai estar em Niterói e São Gonçalo vai logo entender o que ele está falando. Cara, os caras viajam. E a outra parte da festa do vizinho lá? Ah, sim, é. E aí eu sempre tocava nessa festa e tal, aí beleza, aí passou, e aí eu dava aula na casa ao lado, e aí um dia ele passou no mesmo condomínio assim, falou comigo, Sandro, tudo bom? E aí eu, oi pastor, tal, tudo bem? Aí os donos da casa que eu tava, ele é pastor? Pastor, um dos grandes pastores de Niterói, pô, a gente aprende aqui a honrar a autoridade e tal, ele, pô, mas ele nunca veio aqui dar uma palavra pra gente nem teve malzão aqui precisando de uma palavra e tal. Ele batia nas costas da gente, já estava para a porta dele, batia a porta, não falava nada, nunca veio aqui fazer uma oração. Uma vez a gente precisou para não sei o que, piriri, parará, ele direcionou a gente para o médico, para não sei aonde. Não, é um grande homem de Deus. Lá fora. Sério, cara, mas isso é... Aí o pessoal fala, poxa, tentando honrar o cara faz passar vergonha. Isso é bizarro. Vamos lá, então. Algumas considerações importantes que a gente precisa entender antes da gente entrar nesse processo de expansão. Que considerações primeiro, tá? Primeiro que a bênção, né, quando a gente fala que a bênção que Deus comunica a Abraão, através de ti, eu abençoarei todas as famílias da terra. Essa bênção de Deus, é preciso entender que ela começa com Israel, né? E aí a gente tem ali, ela vai começar com Abraão e de Abraão para os confins da terra. Essa é uma máxima que a gente precisa o tempo inteiro ter consciência de que a bênção da salvação é uma bênção que começa em Abraão e ela precisa ser estendida até os confins da terra. E isso não muda. Então, hoje, nós como igreja hoje, precisamos ter a consciência que o Evangelho, a pregação do Evangelho, ela precisa ser estendida até os confins da terra, sem exceção. A gente não pode criar hierarquia, dizer, aqui o local é mais importante do que o global. Não, estender a bênção é para os confins da terra. Aonde tiver um ser humano, esse ser humano precisa ser alcançado por Cristo. E a gente precisa entender que isso é uma tarefa da igreja, cumprir essa tarefa. Embora Deus se responsabilize por ela, a responsabilidade dela se cumprir é de Deus, e a igreja, ela exerce essa tarefa missionária, de levar a bênção até os confins da terra. Então, os judeus não entendem isso, né? Não entenderam, quiseram fechar. E aí, a gente vai falar, até aqui, eu vou falar assim, em alguns momentos, a bênção não foi partilhada, e isso trouxe sérios problemas para o movimento. E aí, no caso, a gente pode falar aqui, para esse movimento da fé. Por exemplo, os judeus quiseram reter a bênção para eles. O que aconteceu? Aí sofre a consequência, nesse primeiro momento, de dominação de vários povos, de dominação dos assírios, de dominação dos babilônicos, de dominação dos persas, de dominação dos gregos e de dominação dos romanos. É assim, você não vai levar a bênção, e volto a dizer, a tarefa da bênção da salvação, ela está no coração de Deus.
Deus escolhe Israel para que Israel pudesse ser, nesse primeiro momento, esse veículo da bênção. Num dado momento, Israel resolveu que ele ia ficar com a bênção só para ele. E aí Deus falou, não, você vai levar adiante? Vai levar adiante. A gente pode ir aqui, poderia exemplificar o caso de Jonas. O caso de Jonas. Jonas, vai pregar o evangelho, vai levar o evangelho, vai pregar, né, vai falar para os assírios se arrependerem. Jonas fica com todo direito, ele não queria, com todo direito. Mas nem por todo esse dia, mesmo diante de todas as situações, mesmo que ele tivesse resmungado e tal, no final das contas, aquilo que tinha que se cumprir, se cumpriu. Então, por exemplo, Deus quer levar a bênção. Se Israel não quisesse levar a bênção adiante, Deus fazia os povos vir buscar. Eu vou falar sobre isso. Só que eu quero, nesse primeiro momento, que a gente perceba isso. Em alguns momentos, essa bênção, ela tenta ser retida, e ela não é partilhada, e quando ela não é partilhada, isso vai trazer consequências para Israel e para a igreja. Tá? Um outro ponto a se considerar. Esse eu acho que para a gente está tranquilo. É compreender melhor a ideia do que é a bênção de Deus. Né? Quando a gente está falando da bênção, a gente está falando da bênção da salvação. Tá? Então, esse é um ponto tranquilo para a gente. Outra coisa, o Espírito Santo em nenhum momento da história deixou de agir, porque o Espírito é o Espírito da missão e é ele quem conduz a missão. Em Atos, Jesus vai dizer para os discípulos, vocês vão ser minha testemunha, mas antes de ser testemunha, vocês vão receber o Espírito Santo, e do Espírito Santo vocês vão receber força para serem testemunhas. Então, o Espírito Santo, dentro da história, sempre agiu, tá? Para que a missão se cumprisse. Isso. E entender também que o tema central da história, qual é o tema central da história? A expansão do reino de Deus. O tema central da história é essa expansão do reino de Deus. E a gente, como igreja, trabalha para que esse reino venha se expandir. Tá? Aí eu vou finalizar, a gente tem aí 10 minutinhos para finalizar, eu vou finalizar o seguinte, eu não vou falar da proposta periódica, a gente fala na semana que vem, a proposta periódica, né, como que a gente divide a história da missão por períodos, semana que vem eu falo sobre ela, mas eu quero fechar falando sobre os mecanismos para a missão. Tá? E aí é bom a gente prestar bem atenção nisso aqui que é muito importante. E aí eu dei até o exemplo agora, que a gente chama de ida. Deixa eu botar aqui melhorzinho. São os mecanismos para a missão. Quais são esses mecanismos? Ida voluntária, ida involuntária, vinda. Involuntária. Então, olha só, ao longo da história, a gente vai ver que a missão, ela se cumpriu a partir desses 4 mecanismos aqui. Tá? E a gente vai tentar entender quais são esses mecanismos aqui, o que significa cada um deles. Tá? E muita atenção, porque às vezes tem algumas situações que às vezes confunde a gente. O que é a ida voluntária? A ida voluntária é quando alguém está indo cumprir, né, fazer alguma coisa, fazer uma missão, cumprir uma missão, e o objetivo, não é que ele tem vontade de ir, o voluntário aqui não é nesse sentido de que ele tem vontade de ir, não. O voluntário aqui é no sentido de que ele está indo para cumprir uma missão. Então, se vai
para cumprir uma missão. Por exemplo, um cara que sai daqui para ser missionário lá no Quênia. Se ele está saindo daqui para ser missionário no Quênia, para pregar o evangelho no Quênia, isso é um mecanismo de ida voluntária. Tá? Então, ele está indo para pregar. No caso de Jonas foi uma ida voluntária. Porque não está relacionado à vontade, mas ele estava indo aos assírios com qual fim? O fim era pregar para que eles pudessem se arrepender. Então, não é no sentido de que eu tenho vontade. Não é questão de ter... exatamente, não é questão de eu tenho vontade ou não tenho vontade. Você está indo exatamente para cumprir a tarefa missionária. Então, o missionário que vai para o campo, ida voluntária. Deu para entender esse? Ida involuntária, quando você vai para qualquer outra coisa. Você está indo e, de repente, você vai fazer uma viagem. Aí você fez essa viagem, de repente você faz essa viagem achando que você ia descansar, ia fazer isso, fazer aquilo outro. Chega lá, você se lidar com uma realidade e você passa a viagem inteira pregando o evangelho. Você foi para pregar o evangelho? Não. Você foi achando que ia se divertir. Só que Deus sabia que Ele não estava te mandando para se divertir, Ele estava te mandando com uma tarefa a ser cumprida. Só que você só vai descobrir essa tarefa quando você chega lá. Foi viajar, chegou na portaria para pegar um travesseiro e, quando foi ver, estava lá chorando no resto. É isso aí. Acontece. Mas acontece muito isso. Tá? Então, essa ideia da ida involuntária acontece muito. Por quê? Porque a intenção inicial não é pregar o evangelho. Mas pastor, quando vão viajar a passeio, muitas vezes para... Sim, exatamente. Tá? Voluntária é quando se descobre a missão na missão. Isso. Exemplo. Quer ver? A gente pode pegar um exemplo bíblico, José. José é um exemplo. José do Egito. É um exemplo. Um belo exemplo. Né? Poderíamos falar Israel no cativeiro babilônico. Essa é a ida involuntária. Tá? No caso, Israel no cativeiro babilônico. Os cristãos, quando fugiram da Palestina. Lembra que eu falei que eles chegam... Como que os cristãos chegam com o evangelho nos confins da terra? Fugindo da perseguição na Palestina. Eles vão parar em Roma pregando o evangelho. Eles estavam pensando... por que eles estão indo? Fugindo. Estão numa diáspora, fugindo de uma perseguição. Só que mal, eles sabiam que eles iam chegar lá em Roma e em Roma eles iriam pregar o evangelho. Essa é o que a gente chama de ida involuntária. Beleza? Vinda voluntária. O que é a vinda voluntária? É quando aqueles que precisam ser alcançados vêm até a igreja para receber a bênção. Eu dei um exemplo aqui para vocês, que foram os crentes croatas. Lembra que eu falei aqui? Eu dei um exemplo? Que ia dar essa aula no Perspectiva e eles foram falar antes de mim, falaram um pouquinho antes. E aí eles falaram que estavam convocando brasileiros que queriam ir para o Brasil para pregar o evangelho para os croatas. Então, os croatas vieram até nós com o objetivo de que ao virem até nós, eles poderiam receber do evangelho e a gente poderia, a partir disso, ir voluntariamente para pregar o evangelho. Mas a vinda é quando aqueles que precisam ser alcançados vêm até nós. Tá? A gente poderia colocar aqui Naamã, né? Naamã seria um exemplo. Pessoas que estavam em Jerusalém, por exemplo, no dia de Pentecostes, que foram alcançados pela pregação de Pedro. Né? Então, essa galera a gente pode chamar também aí de ida voluntária. Tá? E vinda involuntária. Vinda involuntária é quando aqueles que precisam ser alcançados, eles vêm até aqueles que podem pregar o evangelho, não sabem que vem por isso, mas chega aqui e vai ouvir a pregação do evangelho. Acontece muito no Brasil na época de carnaval, né? Você tem vários movimentos de missão, onde pessoas trabalham exclusivamente no carnaval, trabalham, por exemplo, na área do sambódromo. Por exemplo, tem muita gente que vai para lá pregar o evangelho. Na época das Olimpíadas, eu lembro que
teve uma época que eu tinha muito contato com o Pedro do Borel, porque a gente dava a mesma aula, e várias vezes a gente dava aula no mesmo lugar. Ele dava uma aula anterior a mim, então eu acabei tendo muito contato com ele. E aí eu fui assistir a final do futebol no Maracanã, e quando eu cheguei lá, eu vi uma galera batendo, falei, pô, vou colar com esse pessoal, porque jogo de seleção é chato pra caramba, quem vai pro Maracanã e tá acostumado a torcer com torcida, jogo de seleção é aquela coisa, eu sou brasileiro, não é uma coisa chata. Falei, mas os caras estão tocando um som aqui, eles vão entrar, vão tocar o mesmo som, já vou estar aqui, já vou acompanhar. Falei, então vou fazer aqui, ficar aqui ouvindo o som dos caras. E fiquei lá. Só que no primeiro momento fui só pelo som da bateria mesmo. Aí cheguei, daqui a pouco eu estou ouvindo. Eu estava ouvindo. Eu estava ouvindo. Eu ouvi cantando assim, no estilo de samba, e cantando mais de ti, no estilo de samba, mais de ti, menos de mim. Cantando no estilo de samba e daqui a pouco comecei a prestar atenção que eram várias músicas evangélicas que estavam cantando. E eles começaram com Mora num país tropical abençoado por Deus. Quando eles tocaram Mora num país tropical abençoado por Deus, quando eles começaram a tocar essa música, que é uma música muito conhecida, começou um monte de gringo encostar. Aí quando eu vi, eu falei, aí eu olhei assim, quando eu vi mesmo era Pedro Júnior, veio se juntar a gente. Eu falei, pô, Pedro, eu não vim não, mas posso estar aqui com você, não tem problema nenhum não. Eu vim assistir o jogo e tal, nem sabia que vocês estavam fazendo ação aqui, então fique com a gente aqui e tal. A gente ficou lá. E aí, eu com eles, quando tocou Mora num País Tropical, a gringalhada começou a encostar. Todo mundo encostando, e Pedro é um cara muito carismático. Os gringos começaram, pulava com ele, abraçando e tal, aí beleza, está pulando, daqui a pouco, quando eu estou vendo, está Pedro orando pelo cara. E um holandês chorando, se derramando de chorar do lado dele. Aí não entendi, aí Pedro, parabéns para você aí, galera. Aí começou, parabéns para você. O cara era aniversário do cara. Pedro, acho que deu 3 palavras nele lá. Ele falou para mim, ele falou, Júnior, ele falou assim, eu fui muito usado por Deus, porque eu não lembro nem exatamente o que eu disse para o cara, mas eu falei umas 3 coisas, o cara começou a chorar. Ele me disse que era aniversário dele, a gente começou e ele ficou feliz, e o cara se converteu ali. O cara veio para ver o jogo da seleção. Veio para as Olimpíadas, chegou aqui, foi alcançado. Esse é o estilo que a gente chama de vinda involuntária. Então, é a galera que veio no carnaval, achando, vou curtir o carnaval no Brasil, e de repente aqui ele se depara com um grupo de missionários. Já aconteceu isso comigo, um cara indo procurar droga. Né? Ele indo procurar assim, você estava indo, aí se deparou comigo, os amigos cantando louvor na frente da casa, meu amigo nosso, ele só passou, ouviu, se ajoelhou, Isso aí. pediu perdão. Isso aí foi uma ação missionária de vinda involuntária. Então, acontece muito isso. O que acontece dentro da história que a gente vê? Exemplo, vários momentos aqui, eu dei exemplos de coisas positivas, mas em vários momentos a gente tem coisas que nem foram tão positivas assim. A guerra, por exemplo, foi um fenômeno que no acontecimento da guerra, ela fez com que muita gente pudesse ter sido alcançado por Jesus em meio à guerra, porque vai para um lugar lutar, e nesse lugar que vai lutar se encontra com pessoas que estão pregando o evangelho. Entendeu? Então, a missão se desenvolve ao longo da história por esses 4 mecanismos. Ou pode ser porque alguém foi pregar de maneira voluntária, ou alguém não queria e não tinha intenção missionária, mas virou intenção missionária, ou então quando alguém vem com a intenção de ser evangelizado, ou quando alguém veio sem a intenção de ser evangelizado, foi evangelizado. Sabe o que isso tudo mostra para a gente? A clareza de que a missão é de Deus. Que a missão é de Deus, que Deus tem o controle de tudo que acontece. E que é Ele que as coisas acontecem através dele. Por isso que a gente não pode usar nada como, aí eu volto para a gente finalizar, nada como estratégia. Porque se a gente usa como estratégia, a gente está tirando um elemento importante, que é a forma como Deus quer alcançar aquelas pessoas. Se Deus quiser alcançar através de um projeto que a gente tem, amém. É importante também.
mas que ele, se ele deseja alcançar dessa forma, sim, mas a gente não pode fazer com que aquilo seja a isca, né? Então, eu vou jogar a isca. Então, exemplo, a gente vive tempo de pandemia, né? E aí muita gente, as pessoas não querem Jesus, não sei o que e tal, mas aí a igreja dava lá a cesta básica e obrigava as pessoas a irem à igreja frequentar o culto, assistir o culto. Para receber a cesta básica tem que frequentar o culto. Ou então é o caso que eu falei da criança, que faz um projeto com a criança para alcançar os pais, como se as crianças não precisassem ser alcançadas. E elas precisam ser alcançadas. Tá? Então, a gente fala desses mecanismos aí na semana que vem a gente vai tratar 2 períodos da periodização, de como, a partir de uma proposta feita por Ralph Winter, a gente vai ver quais são os períodos de avanço da missão. Tá? Ele vai falar sempre confundo se são 5 ou 6 períodos. São 5 períodos. O primeiro período que ele fala de alcançando os romanos, o segundo que ele chama de alcançando os bárbaros, o terceiro de alcançando os vikings, o quarto alcançando os romanos e o quinto alcançando todos os povos. Tá? E a gente vai falar sobre eles nas próximas 2 aulas, a gente vai tratar aí sobre esse avanço do movimento cristão. Tá bom? Um abraço, então, a todos e até a próxima semana.